Vocês estão vendo a tela compartilhada aí, Neves? Tá vendo? Então tá. Sim, Estou vendo, estou sim. vendo. Então tá bom, então. Demorei para colocar aqui. Então nós vimos nova lição, né? Nove lições do curso A Igreja. Por que Igreja Bíblica? A Igreja de Cristo que está na Bíblia, né? Essa é nosso credo, a Bíblia, né? Na lição 1, nós vimos o significado da Igreja Bíblica. Na lição 2, nós vimos a Igreja Bíblica planificada por Deus, né? Planejada por Deus. Na lição 3, nós vimos quando é que iniciou a Igreja Bíblica. Foi profetizada no Velho por Jesus Cristo e ela iniciou no dia de Pentecostes, né? Está lá em Atos 2, após a ressurreição de Cristo. Na lição 4, nós vimos como identificar a Igreja Bíblica. Como é que hoje as pessoas podem identificar se naquele grupo de pessoas que ela está se reunindo como igreja, se ali é a Igreja Bíblica, né? Nós vimos ali vários quesitos que são doutrinários, essa doutrina, se lá está seguindo, né? Na lição 5, nós vimos os termos utilizados na Bíblia para designar a igreja bíblica. Falamos rapidamente antes do início da hoje alguns termos. Na lição 6, nós vimos como é que é a organização da igreja bíblica. Na lição 7, nós vimos como é que se entra na igreja bíblica. Nós aprendemos que, no momento que a gente prega o evangelho de Jesus Cristo, quem crer e for batizado será salvo, através do batismo tem o perdão dos pecados, recebe o Espírito Santo, e é Deus que acrescenta aquele batizado, aquele salvo, aquele que creu, à sua igreja, a igreja de Cristo, ao reino de Deus. Na lição 8, nós vimos como é que é o louvor na igreja bíblica no primeiro século. Na lição 9, a lição passada, nós vimos o trabalho na igreja bíblica, né? O trabalho de evangelização, o trabalho de ajudar os necessitados, irmãos em Cristo, e não os irmãos em Cristo, e o trabalho da edificação da igreja, né? Esse aqui que nós estamos fazendo hoje, nós estamos edificando a igreja de Cristo, edificando os membros uns aos outros aqui através da ação do Espírito Santo no ensino dessa noite. Na lição de hoje, nós vamos ver a unidade da igreja de Cristo, a unidade. A falta de unidade no mundo religioso aí fora, né? A falta de unidade e as divisões são fatos lamentáveis em toda e qualquer situação de pessoas que vivem em grupo, não só na igreja, né, nos grupos religiosos, mas se vive em grupo, não tiver unidade no trabalho, em casa, na família, é muito lamentável a unidade. Então, e na igreja de Cristo não seria diferente se isso ocorresse, pois essa falta de unidade gera divisões dentro do corpo de Cristo, ocasionando a perda de milhares de almas, né? Almas que ficam tristes com a falta de unidade, as divisões, e acabam se afastando do caminho de céu. Então, as religiões de hoje estão divididas e confusas aí fora, não apenas na doutrina, mas também em sua organização, louvor, obras e meta espiritual, porque não estão voltados para o que diz a Bíblia Sagrada sobre a igreja bíblica. As pessoas já estão cansadas aí fora. Quando a gente conversa com as pessoas, elas dizem: eu estou cansado aí fora dessas divisões, as quais contradizem os mandamentos bíblicos sobre a unidade doutrinária cristã, ou seja, essa doutrina. E alguns têm partido para uma busca a Deus individual, e não mais como igreja, que também é errado, né? Estão se isolando, é só ele Deus, não buscam mais o corpo de Cristo, porque a igreja de Cristo, nós vimos que ela foi edificada, planejada, tudo por Deus. E ela é importante, e seu papel é importante na edificação do corpo de Cristo. Então, hoje em dia, nós vemos os lamentáveis resultados dessa falta de unidade na sã doutrina, que ocasiona as divisões e, como consequência, temos inúmeras igrejas denominacionais distintas, cada qual com o seu próprio nome, credo, não só a Bíblia, mas com outras doutrinas e costumes da própria congregação igreja, ordenança da igreja, organizações diferentes e interesses particulares, nada bíblico. A falta dessa unidade foi alertada por Cristo e pelos apóstolos, e são ocasionadas nos dias de hoje pela falta de estudo bíblico. Portanto, os interesses particulares estão acima dos interesses do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma das funções da igreja é esta: edificação na palavra do Senhor. A falta de edificação ocasiona divisões. Esses grupos que não observam essa doutrina se organizam de maneira não encontrada na Bíblia, pois ensinam doutrinas contraditórias e afirmam ser a verdadeira igreja, sendo que esse ensino não é bíblico, é condenado no Novo Testamento, onde encontramos tudo a respeito da igreja bíblica de Jesus Cristo. Então, qual é a verdadeira solução frente às inúmeras divisões e falta de unidade na sã doutrina no mundo religioso? Qual é a solução? A solução
está em seguirmos apenas o que Jesus e os apóstolos ensinaram, e que está tudo registrado no Novo Testamento, onde consta a nova aliança de Deus com o povo cristão em Cristo Jesus. Na Igreja Bíblica, a única autoridade é Jesus Cristo. Os membros da Igreja de Cristo Bíblica são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que deixaram tudo registrado, e tendo Cristo como pedra angular. Nós temos isso na passagem, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 21. Nessa carta, Paulo escreveu aqueles 2 anos de prisão domiciliar em Roma, né? Então, Paulo escreveu aos Efésios e nos ensina nos dias de hoje. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, os membros do corpo de Cristo hoje, da Igreja de Cristo, não são mais estrangeiros, mas nós somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. A Igreja Bíblica, então, é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. A gente se lembra daquela passagem quando Pedro afirmou a Jesus Cristo, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Cristo falou sobre esta pedra, né? Essa pedra angular, essa afirmação que é Jesus Cristo, vou edificar a minha igreja. Então, a igreja de Cristo, a pedra angular, o fundamento é Jesus Cristo. A igreja bíblica, e nós que somos parte da igreja bíblica, nós temos que seguir apenas o que está na Bíblia. Para que exista a verdadeira unidade bíblica, que é a observação da sã doutrina, precisamos deixar de lado os interesses pessoais, ensinamentos e posicionamentos pessoais, doutrinas humanas, para seguir apenas o contido na nova aliança em Cristo Jesus, que temos registrado no Novo Testamento. Ao nos guiarmos única e exclusivamente pela integridade e autoridade absoluta de Jesus Cristo, descrita na Bíblia, seremos santificados na verdade pela qual Jesus orou. João 17:17, Jesus orou e pediu ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Nós temos que ficar apenas com a palavra do Senhor, que é a verdade. Quando aceitamos a Bíblia de todo o coração como a palavra de Deus para a sua criação, acreditamos na mesma doutrina bíblica, usamos o mesmo vocabulário bíblico, trabalhamos unidos no serviço real de Jesus, ensinamos a mesma palavra divina e assim iremos caminhando rumo à vida eterna em conjunto com os membros do corpo de Cristo. Então, esta é a unidade em cima da palavra do Senhor. A unidade será muito mais simples e fácil de se obter quando nos recusamos a seguir aos homens e começamos a seguir apenas a Jesus Cristo, através do contido em seus ensinamentos nos evangelhos e na doutrina dos apóstolos registrada nas cartas e livros do Novo Testamento. Toda e qualquer divisão é condenada na Bíblia. A divisão religiosa foi condenada não só na Nova Aliança, mas também na Velha Aliança. Vemos isso em Provérbios, capítulo 6, versículo 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos, provoca a desunião, a divisão. Deus odeia aqueles que semeiam a discórdia e a divisão entre os irmãos. Na carta de Paulo aos Coríntios, o apóstolo Paulo, nos mostra uma congregação dividida em partidos lá em Corinto. Alguns seguindo a ele, Paulo, outros seguindo a Apolo, outros a Pedro e ainda outros corretamente seguindo a Cristo. Cada qual homenageando o seu próprio guia espiritual. E o guia espiritual nosso é Jesus Cristo, não há outro. Então está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 a 13. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos sejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Aí ele pergunta: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados no nome de Paulo? Então, Paulo condenando aqui divisão na igreja de Corinto.
Então, Paulo, em sua exortação aos irmãos em Corinto, ordenou que seguissem a única autoridade bíblica da igreja, que é Jesus Cristo, que falassem sempre a mesma coisa com relação a essa doutrina bíblica, que acabassem com todas as divisões na igreja, que fossem inteiramente unidos na mesma disposição e no mesmo parecer em Cristo Jesus. Paulo apresentou aos irmãos em Corinto 3 perguntas. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Vocês foram batizados no nome de Paulo? Para as 3 perguntas, a resposta é a mesma: não. Por isso, Paulo mostrou o absurdo que é o corpo de Cristo dividido. E aos Colossenses, ele acrescentou mais sobre a supremacia de Cristo. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 18 a 23. Ele, Jesus Cristo, é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Então, o nosso norte é Cristo. A supremacia toda é para Cristo, é de Cristo. Pois foi do agrado de Deus que nele, Cristo, habitasse toda a plenitude está em Cristo, e por meio dele, Cristo, reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus. Nós, antes do batismo, estávamos separados de Deus. Na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, de Deus, santos. Nós somos santos diante de Deus, graças a Jesus Cristo. Nós somos inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que nós aqui continuemos alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em Jesus, a paz, a reconciliação e a unidade perfeita. E o próprio Cristo alertou sobre aqueles que, na adoração a Deus, não tinham a unidade espiritual, pois não adoravam a Deus de coração, com coração, né? Mateus capítulo 15, versículos 8 a 9, Jesus falando, né, em relação ao povo. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, ou seja, trocaram essa doutrina por culturas, por tradições humanas, as coisas que os fariseus faziam. E nós temos que cuidar isso no corpo de Cristo, na igreja de Cristo hoje. Muitas denominações colocando regras, mandamentos, como se fossem necessárias para a salvação. Então, nós temos que honrar a Deus, adorar a Deus em cima dessa doutrina e com o coração. Causas básicas da divisão religiosa. O que causa as divisões, como já foi dito aqui, é a falta de estudo bíblico, com o fim de conhecer os mandamentos de Deus, seus princípios, portanto, sua sã doutrina. E essa falta de estudo leva às divisões pela falta de obediência à palavra de Deus. Mas também há aqueles que conhecem a vontade de Deus, têm conhecimento da palavra e não a praticam por interesses próprios, né? Temos cuidado, né? Tem pessoas que conhecem a verdade, sabem o que tem que ser feito, mas há interesses pessoais e deixam de seguir a vontade de Deus. Como já foi dito, só podemos alcançar a unidade através de Jesus Cristo e sua autoridade. Jesus Cristo julgou que a unidade é tão importante na igreja dele que ele orou a Deus pedindo por ela. Está lá em João capítulo 17, versículos 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles, aqui está orando para os apóstolos, né? Rogo também por aqueles que crerão em mim. Nós chegamos aqui, cremos nele. Por meio da mensagem deles. Começou lá em Atos 2, a mensagem do Evangelho de Cristo. Então, todos aqueles, então Jesus orou por todos aqueles que creriam no Evangelho a partir do surgimento da igreja, para que todos sejam um. Jesus pediu ao Pai que todos nós, no corpo de Cristo, sejamos um. Pai, como tu está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, as pessoas vão acreditar em Deus através da nossa unidade na doutrina. Nós temos que falar a mesma língua, ou seja, o credo, que é Jesus Cristo, a Bíblia onde consta a aliança de Cristo. Não podemos desviar da palavra do Senhor. Temos que ser unidos nessa doutrina. Jesus orou pela unidade dentro do corpo de Cristo, dentro da sã doutrina. Assim como ele e Deus são unidos, a fim de que todos creiam que Jesus Cristo é Filho de Deus. É por essa unidade, por todos falarem a mesma língua que está na Bíblia, essa doutrina, é que as pessoas aí fora crerão.
Imagina uma igreja dividida, com várias opiniões humanas, com tradições humanas, que bagunça seria. Como é que as pessoas de fora, ao entrar no corpo de Cristo, conhecer, não ver uma unidade, não vai haver conversão, né? Quando seguimos, sim, a Jesus Cristo, observando fielmente o contido no Novo Testamento, não dando margem a seguir as doutrinas inventadas pelos homens, conseguimos obter unidade dentro da igreja bíblica. Paulo, em sua carta aos Efésios, deixou um ensinamento de como viver em busca da unidade dentro da igreja bíblica. Isso serve para todos nós aqui, Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Então, nós, como prisioneiros do Senhor, aqui no caso Paulo, como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna, né, da vocação que receberam. Então, Paulo, preso lá em Roma, como prisioneiro do Senhor, ele rogando aos irmãos em Efésios que eles vivam de maneira digna da vocação que receberam. Assim também é para nós. Nós recebemos uma vocação, devemos viver de maneira digna, como corpo de Cristo. Sejam completamente humildes e dóceis. Nós temos que ser humildes e dóceis. E sejam pacientes. Nós temos que ser pacientes. Nós temos que suportar uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo, então há uma só igreja, e um só Espírito, é o mesmo Espírito Santo de Deus dado a todos, né? Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. A esperança, a vida eterna é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. Então, aqui nós vemos, né? E há somente uma igreja de Cristo. Temos tantas divisões aí fora no mundo religioso. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 13, nós vemos lá nessa passagem que Deus deu dons aos membros do corpo de Cristo para que cada membro, através dos dons recebidos, ajude na edificação da igreja, até que todos alcancem a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há no mundo apenas uma igreja. Biblicamente, só tem uma. Jesus Cristo prometeu e edificou a sua igreja, que é sua propriedade, comprada com seu próprio sangue. A igreja de Cristo é uma só, e ele é o cabeça e autoridade da sua igreja. A sua essa doutrina está contida na Nova Aliança, portanto, no Novo Testamento, e é nela que temos que ter a unidade. Então, tem três passagens aqui. Mateus 16, 18, onde Jesus falando para os apóstolos: eu lhe digo que você é Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a igreja é de Cristo. E as portas dos Hades não poderão vencê-la. Nem a morte pode vencer a igreja de Cristo. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Então, todas as telas estão aqui, batizados, todos vocês são corpo do Cristo. Cada um de vocês são membro do corpo de Cristo. Vocês são a igreja de Cristo. Vocês são o reino de Deus, o reino de Cristo, a casa de Deus. Colossenses 1,18, ele, Jesus Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, já vimos neste curso, né, nas aulas anteriores, essas três passagens que ratificam que a igreja bíblica é a única igreja que Cristo edificou. Portanto, não deveria haver as divisões que há no mundo. Conclusão dessa lição de hoje: Jesus Cristo orou a Deus e pediu pela unidade da sua igreja, ou seja, pela unidade dos membros integrantes do seu corpo, a fim de que a humanidade pudesse, através de seus discípulos, vir a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar os pecadores da morte eterna, os purificando e os santificando perante Deus. Então, aí fora, os não cristãos, os que estão nas trevas, serão evangelizados e conhecerão a verdade através da Igreja de Cristo, da unidade. Então, onde nós, membros do corpo de Cristo, vivemos uma vida santificada em obediência ao Pai e pregando o Evangelho com a nossa prática diária, a nossa vida santa. A unidade da Igreja de Cristo, né, deve ser alicerçada nos ensinamentos de Jesus Cristo contido nos evangelhos e na doutrina dos apóstolos, que está registrada nas cartas e livros do Novo Testamento, a qual contém a nova aliança de Deus com o novo Israel. Se no Velho Testamento a aliança de Deus era com o povo de Israel, o povo judeu, a nova aliança é com o novo Israel, ou seja, o povo judeu que se converteu a Cristo e também os gentios, as demais nações que se converteram a Cristo. Esse é o novo Israel. Essa é a igreja de Cristo. Paulo exortou a Timóteo e a Tito a pregarem essa doutrina
E isso serve para todos os integrantes do corpo de Cristo, que estão aqui hoje também, ou seja, a sua igreja bíblica. Então, quem está aqui, leia essa passagem como se fosse direto para vocês, na carta de Paulo a Timóteo. Giovanni, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora do tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo, já chegou, já no primeiro século, em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Então, as pessoas hoje buscam que a Bíblia se adeque aos interesses dela. E, para isso, buscam mestres, pessoas líderes que concordem com elas e formam grupos, divisões. Não estão mais seguindo a Cristo, a sua doutrina, a igreja bíblica. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então, aqui muitas pessoas a gente conversa, a gente vê hoje, as congregações se desviando dessa doutrina, colocando instrumentos musicais, nomeando as coisas erradas, porque estão que as coceiras nos ouvidos, se adequando seus interesses particulares a interesses acima de Jesus, de Cristo, não dando bola para a Bíblia, porque está registrado. Então, Paulo alertou a Timóteo e esse alerta vai valer até a volta de Cristo. Vai seguir existindo essas pessoas que têm coceira nos ouvidos e buscam mestres para que aceitem as suas posições e criem grupos, né? Paulo também falou a Tito, né? Eles, aqui está falando dos insubordinados em Creta, eles, os insubordinados em Creta, afirmam que conhecem a Deus, mas seus atos o negam. Então, nós temos muitas pessoas que afirmam no mundo que conhecem a Deus, mas a sua prática diária nega esse conhecimento ao Deus verdadeiro, a essa doutrina, ao que está na Bíblia. São detestáveis, são desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Agora, um alerta para Tito e é para nós. Nós, porém, devemos falar de acordo com a sã doutrina. O corpo de Cristo, ou seja, a sua igreja, jamais deve seguir ensinamento de homens, seguir doutrinas humanas, sem titular uma denominação, pois tudo isso difere completamente do que Cristo e os apóstolos, guiados pelo Espírito Santo de Deus, ensinaram e está registrado no Novo Testamento. Pois, segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, toda a escritura, ela foi inspirada por Deus. Ela é útil para quê? Para ensinar. Ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir, ela é útil para instrução na justiça. Com qual finalidade de tudo isso? Para que o homem de Deus, o discípulo de Cristo, o cristão, ele seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Existe um cântico muito bonito onde louvamos a Deus, ou agradecendo e enaltecendo a unidade em Cristo Jesus. Eu não vou cantar porque eu não tenho ritmo, a minha esposa fala muito de... Infelizmente não é meu dom, eu tenho que treinar mais, mas eu vou ler então, tá? Somos um no Espírito e um no Senhor. E rogamos que sempre haja esta união, sendo um no Espírito e um no Senhor, essa união. E o mundo, os não cristãos, verá o nosso amor. Sim, o mundo verá o nosso amor, através dessa unidade no Espírito e no Senhor. Numa palavra, o Evangelho é amor. Conte aos outros de Jesus, pois ele é amor. Conte aos não cristãos de Jesus, ele é amor. Paz, paz, paz. Numa palavra, o Evangelho é paz. Uma paz que excede acima do conhecimento. Uma paz, paz, paz. Cristo, Cristo. Numa palavra, o Evangelho é Jesus. Ele morreu, ressurgiu. Vivo é Jesus. Então, esse cântico é muito cantado em adoração a Deus no período da semana. É um cântico que enaltece a unidade em Cristo Jesus. Então, irmãos, essa é a pequena